Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e aos bons espíritos que nos cercam, por mais esta oportunidade de estarmos juntos nesse trabalho e que ele se realize em grande paz. Vamos também pedir a esses irmãos que levem as nossas melhores vibrações para aqueles que se encontram em grande sofrimento em nosso planeta, aos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que contraíram este terrível vírus que assola o nosso planeta, aos nossos irmãos que por falta de alimentos não conseguem reagir e aos nossos irmãos que ainda se encontram cegos de ódio e de orgulho. Enfim, a todos os necessitados neste planeta, que o Mestre Jesus os socorra segundo as suas necessidades. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, eu escolhi um tema hoje no Evangelho que é o duelo. É o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. O duelo. Adolfo, bispo de Argel, Marmente, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, o que deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir, e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é injúria. É recuar diante das provações que tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados como sois, pelos vossos preconceitos, o veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. É crime o homicídio pelo duelo. Até mesmo a vossa legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida do seu semelhante. É crime, aos olhos de Deus, que vos indica a vossa linha de conduta. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados conforme o que perdoardes. Pelo perdão vos aproxima da divindade. Pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra, pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Reino de paz e de amor que deverá afastar para sempre de vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como lembrança vaga e distante, de um passado que não existirá mais. E os homens só admitirão disputas entre si em competições à nobre prática do bem. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, de forma indiscutível, a forma de uma covardia moral semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida. E o duelista não tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá? Por estas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Onde está, então,
a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer levá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizestes de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar a minha honra, dirá ele a essa voz, mas ele lhe responderá: tudo quisestes salvá-la diante dos homens, pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra, e não pensaste em salvá-las perante Deus? Pobre tolo, quanto sangue o Cristo vos perderia por todas as ofensas que lhes tendes feitos? Não somente o machucastes com os espinhos e lança, não somente o pregaste na cruz infame, mas, ainda em meio à agonia, ele pôde escutar as zombarias que lhe eram dirigidas. Que reparação após tantas ofensas ele vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros, e então o golpe dado pelo ódio respondereis com um sorriso, e a ofensa com um perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covardes. Elevai a cabeça bem alto e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo. No entanto, que a vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio, que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu primeiro de vida e depois a morte aos uns aos outros? Não, esse direito somente a natureza o tem, quer dizer, o direito da morte só a natureza tem. Para se reformar e se construir a si mesma, mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direito. Como o suicida ou duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E, tanto sobre um quanto o outro, a soberana justiça agirá em longos e dolorosos sofrimentos. Ele se ameaçou com a justiça aquele que dissesse a seu irmão: és loucos. Quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas de sangue do seu próprio irmão. O duelo, que antigamente se chamava julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. O que diríeis vós, entretanto, se visseis mergulhados os dois adversários em água ferventes, ou submetidos ao contato do ferro em brasa, para decidirem entre si a disputa e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Vós chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior do que tudo isso. Para o duelista habilidoso, perito na arte, é um assassinato praticado a sangue frio, com toda a ação planejada, pois ele está certo do golpe preciso que dará. Para o adversário, quase certo de morrer, em razão de sua fraqueza e da sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes se procura evitar esta alternativa igualmente criminosa, elegendo o acaso como juiz. Quer dizer, o acaso seria o juiz nesse momento? Mas então não é isto de uma ou outra forma, voltar ao que se chama julgamento de Deus da Idade Média, e ainda naquela época éramos infinitamente menos culpados. Até mesmo a denominação julgamento de Deus indicava uma fé ingênua e, até é bem verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar morrer um inocente, enquanto num duelo tudo se lança à força bruta, de tal maneira que o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, de tola vaidade e louco orgulho. Quando os trocareis pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e a humildade das quais o Cristo deu o exemplo e o ensino. Somente então desaparecerão esses costumes monstruosos que ainda governam os homens.
e que as leis são impotentes para reprimir, pois não basta impedir o mal e exigir o bem, é preciso que o princípio do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Que opinião terão de mim, dizeis frequentemente, se recuso a tirar satisfação que me é cobrada? Ou se não a exigir daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes com verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra muitas vezes dita sem querer, ou até mesmo inofensiva da parte de um dos vossos irmãos. O vosso orgulho já fica machucado, pois vós lhes respondei de uma maneira agressiva e acontece a provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agistes como cristãos. Que contas prestareis às sociedades se a eliminais de um dos seus membros? Pensai no remorso de tirar a vida de um marido a uma mulher, ao filho de sua mãe, às crianças a seu pai e com ele o sustento delas? Certamente aquele que fez a ofensa deve uma satisfação, mas não mais é honroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que arriscar a vida daquele que tem direito de se queixar? Quanto ao ofendido, concordo que muitas vezes pode encontrar gravemente atingido em sua pessoa, seja em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em questão. O coração está também ferido e sofrendo. Mas, além de ser estupidez jogar a sua vida contra um miserável, capaz de infâmias, mesmo que o morto ou infamante deixará por isso a afronta de existir, não é certo que o sangue derramado produzirá mais barulho sobre um fato que, se for falso, deve esquecer-se por si mesmo e que, se for verdadeiro, deve esconder no silêncio? Resta-lhe, portanto, a satisfação da vingança executada, nada mais triste. Triste satisfação que, frequentemente, já nesta vida, deixa insuportáveis remorsos. E o ofendido morre, onde estará a reparação? Quanto a caridade for regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar os seus atos às palavras e aos ensinamentos de Jesus. Não façai aos outros o que não quereis que vos fizessem. Aí então desaparecerão todas as causas das desavenças, com elas os duelos e também as guerras, que não passam de duelos entre os povos. O homem no mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida do seu semelhante que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Este último é quase sempre um homem sem educação, que tem apenas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro, com métodos e regras definidas, o faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que entre o insulto e a reparação existe sempre um tempo para se refletir. Ele age, portanto, fria e planejadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com a segurança o seu adversário. É bem verdade que ele arrisca a sua vida, e isto é o que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque vem nele um ato de coragem e desespero pela própria vida. Mas existirá verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do que é verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver sua fé mais viva na vida futura, na reencarnação.
Os duelos tornam-se cada vez mais raros e ainda vemos, de vez em quando, alguns dolorosos exemplos do seu número. Não é mais comparável ao que era no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um confronto e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes daquele tempo e dos povos era o uso de porte habitual, de forma visível ou não, das armas ofensivas e de ataque. A abolição desse uso já testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-se a essa escala desde a época em que os cavaleiros somente cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança até o uso simples da espada, tornada mais tarde apenas um enfeite, um acessório de nobreza e não uma arma agressiva. Uma característica do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais aconteciam na rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre. E hoje se ocultam. Hoje, a morte de um homem é acontecimento que provoca emoção, enquanto antigamente ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios de selvageria, colocando na frente dos homens um espírito de caridade e de fraternidade. Então, esse era o texto que eu queria colocar para vocês, mas vou fazer algumas considerações. Os duelos de antigamente relatados aqui no Evangelho já não existem mais. Porém, os duelos modernos de hoje se encontram nas guerras entre países, nos assaltos nas ruas, nos atentados terroristas, nos sequestros, em todo tipo de maldade ainda perpetrado pelo homem. Sabemos que isto ocorre, pois esses espíritos ainda muito atrasados, sem Jesus no coração, têm suas últimas oportunidades de repensar nesta encarnação sobre as suas atitudes hediondas. Mas podemos constatar que um número grande da maioria já não aceita mais estas atitudes aterrorizantes e pouco a pouco começam a colocar Deus e Jesus no coração. Podemos ver que atualmente esta terrível pandemia que ocorre em nosso planeta não escolhe nem ricos nem pobres ou distinção política, que assola a população indistintamente. Tem as suas raízes na própria maldade do homem, que cria com suas emanações mentais estes miasmas que se viram contra ele mesmo. Somente a mudança com os pensamentos edificantes é que poderemos mudar esta situação. A nós, espíritas, cabe nossa reflexão sobre isto, nos recolhendo em preces e lutando com nós mesmos para mudarmos nosso padrão vibratório para melhor e pedindo a Deus e a Jesus por toda essa humanidade descuidada ainda do fazer ao outro aquilo que querem que nos façam. Este então ficou o nosso tema de hoje, o duelo. Eu agradeço a todos e agora, dando continuidade ao nosso trabalho, a Ana Rita estará falando com vocês. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita gratidão em nossos corações, estamos reunidos para mais uma palestra, estudando, compreendendo os ensinamentos da doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Nessa noite, eu trouxe para nossas reflexões o capítulo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis foi o continuador de Kardec.
Na época em que surgiu o Espiritismo, ele era ainda jovem, participou com Kardec das reuniões, dos apontamentos, e após o desencarne de Kardec, ele deu continuidade nos estudos, escreveu vários livros. Ele é filósofo, escreve de uma maneira poética, de uma maneira que nos faz ali refletir profundamente sobre os temas que ele aborda. Esse capítulo desse livro, Depois da Morte, é o capítulo 13, ele vai falar das provas. E vejam que belas colocações ele faz. Vamos ler para dar introdução às nossas reflexões desta noite. Vamos falar um pouquinho da dor, o porquê das provas, o porquê da dor na vida de todos nós. Ninguém está isento de passar por situações dolorosas nas sucessivas reencarnações. Então vamos ao texto. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e angústia, uma voz vem até nós e diz-nos: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Essa terra fria não é o teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito do céu são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. E na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada, até as alturas de onde o futuro te aparecerá em véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico invisível, vêm-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai, e um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reúne-nos-á. Vejam que belo esse trecho do capítulo, né? Está falando das horas de provação, quando as sombras ali invadem os nossos corações e nós questionamos, né, o porquê de tudo isso. E quando elevamos o pensamento a Deus, sentimos, né? Acalma-te, confia, tudo tem uma razão de ser, Deus está no leme. É necessário passarmos por essas provações para nos engrandecermos, para nos depurarmos, como ele falou aqui. Somos espíritos eternos, milenares, estamos em evolução. E o nosso destino, né, é pertencer a um mundo feliz no futuro, ser um espírito puro. Mas essa conquista aos poucos. E para que a gente possa atingir essa situação, a gente tem que passar
pelos resgates, pelos aprendizados necessários. Estamos no mundo de prova e expiação, então a dor é a alavanca. Ela é necessária para nos depurarmos, né? E ele finaliza dizendo que quem nos disse tudo isso são os espíritos, né? Que estão na espiritualidade, benfeitores amigos, que estão ao nosso lado, nos observando, nos conduzindo e pedindo para que a gente não tenha mais dúvida com relação a tudo isso. A gente tem que se esforçar por trabalhar e amar. E quando encerrarmos essa presente encarnação, retornaremos à nossa verdadeira morada, à nossa pátria espiritual, com o coração tranquilo do dever cumprido, ou não, né? E aí nosso querido Pedro de Camargo Vinícius completa informações sobre o mesmo título no livro Em Torno do Mestre, capítulo sobre a dor. E ele começa fazendo algumas perguntas, né? Será a dor um bem? Será um mal? Né? Se ela é um bem, como falam, né, as religiões, que é uma alavanca para o nosso progresso, por que a consideramos como indesejável? E se é um mal, por que Deus fez dela o patrimônio comum da humanidade? Então vejam, esses questionamentos muito de nós ou fizemos ou fazemos, depende aí do nosso grau de conhecimento. E é muito importante essa parte interrogativa, né? Aliás, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E a parte filosófica é sempre, nos traz um questionamento, porque o questionamento, a pergunta, ela exige respostas. Então, a gente se esforça por buscar a resposta àquele questionamento que nós estamos realizando em nossos pensamentos. Será a dor punição ou castigo? Então, como se explica que atinja ela tanto pessoas boas como as ruins? Né? Então, se fosse punição ou castigo, só os maus receberiam isso. Mas muitas pessoas boas nessa encarnação passam por provações dolorosas. E como é que se explica isso? A dor será então um problema complexo de solução difícil, inacessível às inteligências vulgares? Não devemos buscar o seu porquê? Porque muita gente fala, você está sofrendo é porque tem um motivo. Tem que aceitar e seguir em frente. Sim, nós temos que ter resignação, aceitação, mas podemos compreender o porquê da dor. E à luz da reencarnação, da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, nós encontramos sim as respostas. A dor é uma necessidade em mundos como este onde nos encontramos agora, né? Na Terra, mundo de provas e expiações, a dor faz parte das programações de vida daqueles que renasceram aqui na Terra. Ela é, na vida do espírito, o que o fertilizante é na vida da planta. Os homens, como as árvores, não devem ocupar nesse mundo um lugar inutilmente. É da lei que as árvores e os homens produzam frutos, não é? E quando a árvore se torna estéril, o que faz o agricultor? Recorre aos processos aconselhados ao caso, abre sulcos em volta do seu tronco e aduba a terra ao redor. Não acontece isso? Não só com a árvore, mas com todas as plantas, né? A gente não precisa cavar a terra, colocar adubo, remexer a terra para que ela possa se fortalecer novamente. Assim somos nós, em espírito. Quando o espírito estaciona na senda da evolução, mostrando-se negligente, relapso no dever que lhe assiste de produzir frutos de aperfeiçoamento moral, porque esse é o nosso objetivo, nos aperfeiçoarmos moralmente,
Aos poucos, em cada encarnação que Deus nos dá, né, temos que evoluir. Mas se ele é negligente, se ele atrasa essa decisão, vem o aguilhão da dor para despertá-lo. Então, a espiritualidade amiga analisa cada situação, né, e vamos passar por algum aprendizado para nos fazer despertar. É assim que os comodistas, impenitentes, os preguiçosos, os cínicos são chamados a postos e forçados a assumirem atitudes definidas e positivas nas lutas da vida. Daí se explica por que a dor é um patrimônio comum a todos os homens, independente da sua condição intelectual, material, não é mesmo? As lutas, as dificuldades e o sofrimento nos assediam por todos os lados e nos salteiam a cada passo da presente existência. Debalde procuramos fugir às suas investidas, mas chega um momento em que nos vemos forçados a enfrentar obstáculos e a resolvê-los, aceitar as lutas e a vencê-las, a encarar a dor face a face e suportá-la. É esse o caminho. E para que a gente consiga ter essa atitude, nós temos que estar desenvolvendo a nossa fé. A gente tem que estar perto de Deus, senão a gente não vai conseguir, né? Então a gente tem que ter força para enfrentar os obstáculos que vão existir na vida de todos nós. Faz parte da evolução do ser humano que está encarnado no planeta Terra, nesse estágio evolutivo. Então a gente tem que aceitar essas lutas, encarar a dor e vencer cada etapa que a vida nos apresenta. E de tudo isso vai resultar uma coisa muito boa. Após todas as situações dolorosas, o espírito se fortalece. Ele se sente mais capaz, menos egoísta, mais corajoso. Ao concurso da dor, devemos, pois, grande parte do nosso progresso intelectual e moral. Veja, nós temos a dor física e a dor moral. A dor física, determinando sensações desagradáveis e penosas, ela é um freio em determinadas situações, né? Quando o espírito insiste em conduzir as suas existências à intemperança, aos arrastamentos de animalidade, pode encontrar uma decisão da espiritualidade de reencarnar com algum problema físico em busca da saúde perdida. Entendem? Começa aí a obra da sua espiritualização. A dor moral, ela gera sentimentos que fazem aflorar nos corações as mais belas virtudes, ao lado das mais puras e santas emoções. Então é pelo sentimento que o germe de tudo que é bom e de tudo que é belo cresce e frutifica. A dor moral é um sopro que desperta os sentimentos, como a aragem ressuscita a brasa amortecida sobre espessa camada de cinza. A dor, suportada com valor e paciência, encerra em si mesma a consolação, porque atrai a graça divina, esse bálsamo que mitiga e suaviza todas as agruras e tormentos, fazem despontar a aurora bendita da esperança nas almas aflitas e sobrecarregadas. Nós temos um capítulo no livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografia
Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, onde ele fala das sanções e auxílios, né? Então, são das provações e dos auxílios que recebemos. E ele começa a falar, dando exemplo, que nós temos muitos tipos de dor que passamos aqui na Terra, né? Dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Eu achei muito interessante, né? Porque na realidade é fato, são provas diferentes. A dor é um ingrediente dos mais importantes na economia da nossa vida, né? Que é em expansão. Vejam, o ferro sobre o malho, nós temos exemplos da natureza, né? O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os próprios órgãos. Então, veja, todos nós sofremos dor em determinado momento. Então vamos ver o que ele fala. A dor evolução, ela atua de fora para dentro, aprimorando o ser. A dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, colocando ela em situações complicadas para regenerá-la. E a dor auxílio, que em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido, devido às nossas escolhas do passado, né? E aí, nós pedimos esse tipo de provação para que a gente possa recuperar o tempo perdido, né? E é nos dada a oportunidade. Então, é um auxílio que a espiritualidade nos dá. Por isso que é uma coisa boa. Então, a dor auxílio são as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, ou seja para o serviço preparatório da desencarnação, né? Então, são situações que a espiritualidade vai avaliar que seria melhor para mim eu estar enfermo numa cama do que estar praticando uma situação mais dolorosa, que é melhor eu ficar um tempo na cama antes de retornar à pátria espiritual, até que eu me reequilibre, me desprenda, para que eu não sofra na espiritualidade, certo? São dois exemplos pequenos, porque nós não temos muito tempo. Então, doenças como o infarto, a trombose, o câncer, né? Tudo isso constitui dores auxílios, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência presente ou nas anteriores, né? A dor expiação é kármica, é de restauração, é libertação de carga que nos entrava a caminhada, né? É reajuste perante a vida. Então é passageira, mas ela acontece em determinados momentos da nossa vida. É para nos testar, resgatar alguma situação do passado. Restauração, como ele falou. E já está planejado na nossa bagagem, né? É kármico. Dor evolução. Essa dor evolução, ela tem existência permanente, embora variável, segundo as experiências vividas pelo espírito, né? Com certeza, quando pedimos uma dor para evoluir, já estamos com uma consciência mais intensa, no sentido de que essa dor nos impulsionará para a evolução, né? Então, para chegar a pedir esse tipo de dor, com certeza a gente já tem uma consciência maior da vida, né? Das provas, de que a dor faz parte. Jesus, o nosso mestre, quando falava de dor, sede e fome, referia-se à dor evolução, né? Com certeza que era
a dor que incita no crescimento do espírito, impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber. É isso, fica aqui a nossa breve reflexão. Vou passar esses textos para quem quiser estudar, estará no site. É um tema que a doutrina espírita nos esclarece muito, né? O porquê da dor, através da lei de causa e efeito, ação e reação. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos que nos ouvem nesta noite. Sigam confiantes, em prece, lembrando que Deus está no leme e que nada acontece sem a sua vontade. Boa noite e fiquem todos com Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. Que assim